Shalom, shalom. Vamos abrir nossas Bíblias hoje. Não vou dizer ainda onde é, não. A gente vai passear bastante. Mas eu queria orar bem rapidinho. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor envie os seus anjos agora, com espada de fogo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha anulando toda seta do maligno, em nome de Jesus. Senhor, que tu rasgue os céus e desça nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem o Senhor é, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós compreendamos o nosso chamamento em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derruba todas as barreiras, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor me unja, que o Senhor me capacite, Senhor, para ministrar nesta noite, porque eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos hoje no primeiro Shabat e depois acabou a Páscoa. E domingo, de sábado para domingo, na Páscoa de Jerusalém, na data correta, foi primícias, que é a ressurreição, que coincidiu, inclusive, com o domingo de ressurreição de Páscoa, do cristianismo. E nós entendemos que a partir de primícias, lá em Levítico, o Senhor nos instrui, nos ordena a contarmos 50 dias. Até Pentecostes. É interessante que a igreja cristã, ela se prepara durante 40 dias para a Páscoa, a famosa Quaresma. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos instrução a esse respeito. Mas é uma boa disciplina espiritual, Mas o que nós precisamos entender é que esse tempo é exatamente pós-Páscoa. É exatamente depois da Páscoa que o Senhor instrui. Agora se prepare. Durante 50 dias, você vai contar os dias até Pentecostes. E contar os dias não é simplesmente você sair no calendário e marcando o xizinho dia após dia até chegar em Pentecostes, Moisés, no Salmo 90, diz que ensina-nos a contar os nossos dias para que nós adquiramos um coração sábio. Então, a contagem desse tempo é para adquirir sabedoria de Deus sobre o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor está fazendo em nós, Por que nós precisamos nos preparar para a festa de Pentecostes, E aí a gente entende que na Páscoa a gente é liberto do Egito, e aí a gente tem um tempo sagrado de 50 dias até Pentecostes. E esse tempo sagrado de 50 dias, que são 49, são 7 Shabats, são 7 semanas, esse tempo sagrado é para uma transformação interior. Porque nós só podemos ser transformados porque o Espírito Santo agora habita em nós. Antes da Páscoa, nós estávamos perdidos, nós estávamos cativos, éramos escravos do pecado, Mas é em Páscoa que a gente é liberto, que a gente é salvo, que a gente é redimido, que a gente é perdoado e nos tornamos povo de Deus. E Ele nos concede o seu Espírito. Então agora, porque temos o Espírito, porque celebramos Páscoa, nós agora temos a ajuda do Espírito Santo para que nós sejamos transformados no nosso homem interior, na nossa mente e no nosso coração, para celebrar a próxima festa, que é Pentecostes. É interessante que em primícias é a apresentação dos primeiros frutos da nossa conversão, os primeiros frutos da nossa salvação, e ele exige apenas um bocado de farinha, do trigo moído, aí você apresenta a farinha ao Senhor. Mas depois de 50 dias, ele diz que em Pentecostes você agora apresenta 2 pães fermentados. 2 pães
grandes, robustos. E isso quer dizer que, do dia que a gente começou na nossa vida com Deus, até Pentecostes, Ele espera que a gente cresça, que a gente amadureça, que nós sejamos transformados e que em Pentecostes nós tenhamos coisas para oferecê-lo nessa nova vida transformada. Então, nós, em Páscoa, nos esquecemos do que fomos. E em Pentecostes, nós nos lembramos agora do que seremos. Em que estamos sendo transformados. No que o Senhor quer que nos tornemos. Tudo isso nós meditamos nesse tempo sagrado de 50 dias. Que são 7 semanas. E é interessante que é exatamente durante essas 7 semanas que Yeshua, ressurreto, com o corpo glorificado, ele caminha com os discípulos, ensinando-os e preparando-os para o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. É exatamente nesse período de preparação, onde a gente conta os dias, onde os discípulos caminharam dia a dia com Jesus, que nós vamos sendo ensinados, instruídos, preparados para receber um novo derramamento do Espírito Santo. Esse novo derramamento do Espírito Santo tem que ser em Pentecostes? Não, meus irmãos, qualquer dia nós podemos ser cheios do Espírito. Mas nós cremos que as festas fixas do Senhor são tempos determinados, né, por Deus, onde, se Ele quiser, Ele derrama, se Ele não quiser, Ele não derrama, mas nós estamos aqui obedecendo e nos preparando para o último e grande avivamento que será derramado agora, no fim dos tempos. Quando o anticristo se manifestará e tudo vai começar. Então, nós estamos aqui, entre Páscoa e Pentecostes, preparando o nosso coração, agora com o nosso coração de carne, não mais de pedra. Antes da Páscoa, os corações eram de pedra. A lei estava escrita em pedras, mas agora, depois da Páscoa, nós recebemos um coração novo, um coração de carne, onde agora os mandamentos do Senhor são escritos no nosso coração e na nossa mente. E nós podemos obedecê-lo por amor. Então, Yeshua ressuscita em primícias e caminha conosco até o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Vamos caminhar juntos durante esses, agora menos de 40 dias, né? Já se passaram uns 10 dias. Menos de 40 dias, nós estaremos aqui, Shabat após Shabat, nos preparando para celebrarmos Pentecostes. E o que o Senhor colocou no nosso coração é que, durante todos esses anos, nós enfatizamos muito sobre uma vida ressurreta, uma vida transformada, né? Para nos tornarmos uma carta viva, uma carta que as pessoas possam lê-la, né, através do nosso viver. Nós enfatizamos que o Espírito Santo habita em nós para nos tornarmos testemunhas de Jesus. E nós viemos nessa caminhada, mas nós sentimos de Deus que nesse tempo nós precisamos agora discernir a respeito dos dons espirituais. Nós já conhecemos, nós estamos cansados de ler Coríntios. Mas o Senhor sempre tem algo novo para nos dizer. O Senhor sempre tem algo novo para nos ensinar. E nós somos aquele tipo de povo que tem um coração ensinável. Amém? Então, durante esses próximos Shabats, nós vamos meditar e aprender. Não serão apenas pregações. Serão ensinos, instruções mesmo, para a gente entender como é que o Senhor quer nos usar. Porque existe muita confusão na igreja hoje. Muita. Muita confusão na igreja hoje a respeito dos dons espirituais. E quando você pensa assim sobre os dons espirituais, você sente desejo ou você sente aversão? Porque, infelizmente, uma boa parte da igreja sentem aversão aos dons, por todos os tipos de confusão que eles já trouxeram. Os dons não, né? As pessoas que dele se utilizam. Então, as pessoas terminam associando aos dons tudo aquilo que é esdrúxulo, tudo aquilo que é estranho,
tudo aquilo que traz confusão, divisão, competição dentro da igreja. E é uma realidade, meus irmãos. Nós sabemos que é uma realidade. Mas Deus está levantando um povo, dentro do seu povo, com sabedoria, com entendimento, com curados, sarados, para se utilizar dos dons que Ele nos deu, né, para a glória dEle. Para a glória dEle. Então, vamos para Efésios, capítulo 1. Efésios, nós terminamos Efésios, né? Antes da Páscoa, nós encerramos, né, o nosso estudo, nossas ministrações em cima de Efésios. E hoje nós vamos voltar aí um pouquinho para Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17. Todos acharam? Diz assim: Paulo está orando pelos Efésios, dizendo: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder. Paulo está nos convidando aqui, está orando por nós, sim, hoje, para que nós possamos experimentar a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Palavra do Senhor. Amém. Então, minha gente, ele está dizendo que esse poder foi o poder que ressuscitou Yeshua dos mortos. E ele está dizendo que é esse poder, o mesmo poder que ressuscitou agora, no domingo de Páscoa, que nós celebramos para nos lembrarmos. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em mim e em você. Entenda que não é apenas assim, o Espírito Santo habita em mim. É o poder que ressuscita mortos. O poder que ressuscitou Yeshua habita dentro de mim e de você, neste exato momento. Mas com um fim proveitoso, para ministrarmos em amor e poder aos outros. Assim como Jesus fez. Paulo está pedindo ao Pai para nos transmitir esse mesmo poder. Para que nós o experimentemos, para que nós coloquemos esse poder em prática, quando nós evangelizamos os perdidos, quando exercemos os nossos dons. Ele está pedindo para que ele transfira esse poder para nós. Porque esse mesmo poder habita em nós. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas existe em 3,16, Efésios aí, passa aí para frente. Efésios 3,16. Diz assim. E ele continua orando. E Paulo diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, aqui ele está dizendo que este poder, ele habita no nosso interior para fortalecer o nosso homem interior, para nos dar força, para nos dar poder. Esse poder habita
e opera em nosso interior, dentro de nós e por meio de nós. 1 Coríntios 2, 4, 5. Volta aí um pouquinho. 1 Coríntios 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Então, quando pregamos o Evangelho, ele é seguido pelo poder de Deus, para que as pessoas não se gloriem em nós, nem na nossa sabedoria, mas no poder de Deus. E esse poder que nos capacita a pregar as boas novas é o mesmo poder que opera os dons em nós. Amém? Mas existe um problema. Existe uma preocupação real hoje. Será que os dons só servem para trazer orgulho, inveja e rivalidade entre os cristãos? Porque os cessacionistas, eles se apoiam muito nessa realidade. Né? Tem a parte teológica, mas assim, muitos daqueles que não creem são aversos às manifestações do poder do Espírito, dos dons do Espírito. Porque entendem que na igreja há muito orgulho, inveja e rivalidade no uso e no exercício dos dons. E isso escandaliza o nome de Jesus Cristo. Então, muitos cristãos hoje têm medo dos dons. Quem é que não tem medo de uma profecia? Quem é que não tem medo de uma palavra revelada? Eu já sofri muito por causa dessas coisas. Mas o Senhor está trazendo clareza e entendimento para nós, para que nós não nos tornemos aversos, mas nós podemos usá-los de forma apropriada. Né? E aí, existem dois sofrimentos comuns hoje no corpo de Cristo. O primeiro é o sofrimento da inutilidade. Existem aqueles irmãos que dizem, eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom. Eu não sei fazer nada, eu só venho para a igreja e volto para a minha casa, eu sou inútil, eu não tenho dom. Eu não tenho. E existem aqueles que são autossuficientes e se sentem superiores aos outros. Não preciso de ninguém, porque Deus fala comigo. Porque eu tenho dom, porque eu faço e aconteço. E esses são dois extremos que tornam a igreja doente. Aqueles que se anulam, que se acham insignificantes, que não têm nada para receber de Deus, porque não é o pastor, porque não é o profeta, porque não é o irmão, né? E aqueles que são autossuficientes e têm um espírito de superioridade em relação aos outros, não se submetem a ninguém, não se submete à liderança, não se submete aos irmãos. Por quê? Porque é cheio de poder. E isso torna a igreja doente. Mas Paulo, ele nos oferece um remédio para esses sofrimentos, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Se você abrir aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, do 14 ao 16, ele vai dizer qual é a solução, o remédio para esses sofrimentos. Ele diz assim no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Seria uma verdadeira aberração, né? Imagine um olho ambulante. Né?
Uma aberração. Aí outra, olha para o lado, tem um ouvido ambulante. Aí olha para o outro lado, aí tem uma cabeça andando sozinha. Né? Então, ele está dizendo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aqui vocês estão vendo o contraste? A inutilidade primeiro, né? Dizendo, eu não sou olho, eu sou olho, então eu não sou do corpo, porque o corpo é ouvido. E agora a gente vai ver a autossuficiência. O olho dizendo para o ouvido que não precisa dele. A superioridade. E aí ele diz, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Meu irmão, se você acha que você não tem nada para dar, eu quero dizer a você que você é necessário. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele está dizendo que aquelas partes, né, que a gente guarda, as partes vermelhas, que a gente diz para as meninas, para as crianças, olha, as partes vermelhas, ninguém pode tocar, né? Essas o Senhor revestiu de maior honra, você não sai mostrando para todo mundo, apesar que hoje o povo mostra, né? É arte. Né? Então, o Senhor deu maior honra, ou seja, todo mundo tem seu lugar. O braço não precisa ser coberto, tanto assim. Mas as partes decorosas precisam ser cobertas, porque todos têm valor diante de Deus. E aí ele continua, no versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que não nos tinha, para que não haja o quê? Divisão no corpo. Mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, Paulo está falando que uma igreja onde tem irmãos que se sentem inúteis, e uma igreja que tem irmãos que se sentem super-homens e super-mulheres, é uma igreja doente. E é uma igreja que sofre com divisão. E não é esse o plano de Deus para a sua igreja e para nós. Ele quer que todos, diga todos, cooperem. E sirvam uns aos outros. E isso, gente, deve gerar em nós humildade. Porque de onde menos a gente espera, vem uma palavra de sabedoria. E de onde a gente muito espera, vem uma ferida no coração. Vem uma facada no peito que você jamais esperaria, porque fulano é muito espiritual. Ele jamais. Mas nós vamos entender que não é bem assim. Em Pentecostes, o pão tem fermento. Em Pentecostes, o pão tem fermento. Sabe o que significa? Ainda tem mazela em nós. Ainda tem pecado em nós. Porque Deus não removeu? Não, Jesus removeu, a gente pecou de novo. Porque a gente peca todo dia, gente. E aí, o remédio é que, para que haja corpo, deve haver diversidade. Nos membros. Imagine se todo mundo fosse profeta, imagine se todo mundo fosse só, né, com palavra de discernimento, de revelação. Não, todos os dons operam, né, todos os irmãos têm dons para cooperar no serviço da igreja. E aí, cada membro tem seu papel para cumprir. O corpo é uma unidade.
na diversidade. A gente só pode promover união naquilo que é diferente. Se todo mundo é igual, não existe unidade, existe uniformidade. Mas é na diversidade que há unidade. E o corpo é uma unidade. Diante disso, meus irmãos, de que há um medo a respeito do uso dos dons na igreja, talvez não por sua parte, mas por parte de muita gente que a gente conhece. E aí a gente, como pastores, talvez a gente se pergunta, eu vou lá estimular usar dom na minha igreja? Para quê? Porque tem igrejas que creem no poder do Espírito Santo, mas não ensinam aos membros. Sabe por quê? Porque traz confusão. Aí prefere não se falar sobre isso, mesmo crendo. Porque é muito mais fácil a gente proibir do que a gente trabalhar na restauração daquilo que é verdadeiro. Porque nós estamos lidando com pessoas. E cada cabeça é um mundo. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa obra. E aí, diante de tudo isso, os dons espirituais, o que eles são e por que Deus nos dá? O que são os dons espirituais? Dom vem do grego carisma. Carisma, que quer dizer presente de Deus. É um presente que a gente recebe não por mérito. Então não é porque você é muito santo que você tem um dom. Eu quero dizer a vocês que nós somos uma igreja carismática. Isso quer dizer que nós cremos na continuidade dos dons. E nós cremos que no dia que nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos batizou, fomos batizados com o Espírito Santo. E nós já recebemos um dom. O problema é que a gente não sabe que dom é esse. Todos nós temos pelo menos um dom, gente. Porque nós já temos o batismo no Espírito Santo. Porque diferente do pentecostalismo, que crê que o sinal do batismo é a oração em línguas, nós não cremos nisso. Nós cremos que a oração em línguas é um dos dons. Que a gente vai ver quantos dons são. Então, a oração em línguas é um dos dons. Mas você pode orar em línguas, mas ela pode ter uma palavra de sabedoria e não orar em línguas. Então, todos nós, quando nascemos de novo, fazemos uma aliança com Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo. E recebemos um carisma. Recebemos um dom. Mas dom é quando o Espírito Santo manifesta sua presença e transmite seu poder para dentro de nós e por meio de nós, para nos capacitar nas nossas limitações a cumprir nosso chamamento. A tarefa que o Senhor nos deu para fazer é edificar o corpo de Cristo. Então, o poder do Espírito Santo, o carisma, não é para mim, entende? A gente vai ler mais na frente que Paulo diz que é para o bem do outro. E quando eu penso que o dom é meu e é para mim, eu me torno soberba e orgulhosa. Porque eu me torno o centro da atenção. Mas quando eu entendo que o que Deus me deu, um favor imerecido, porque eu não merecia, Ele me deu um presente para dar para o outro. Para servir o outro. Isso gera em mim um coração humilde. E uma responsabilidade que o Senhor conta comigo para edificar o outro. Então, os dons são a forma de Deus tornar-se público no meio do seu povo. Sabe? Os dons se manifestando na igreja é Deus se tornando público, visível no meio da igreja. Que saudade, né, da época. Eu nasci em pleno avivamento dos anos 2000. Nasci na fé. E eu nasci naquele boom. Era libertação, era cura, era sinais. Olha, era poder, que as pessoas não ficavam em pé
né, caía no chão. E a gente sente saudade. Eu já estava aqui cantando, eu falei, Senhor, que saudade. E nós, talvez, outras igrejas experimentem, mas nós, como uma comunidade local, precisamos ser avivados a respeito dessas coisas. O Senhor nos chama para nós sermos avivados, mas com entendimento, com sabedoria. Para quê? Para não cometer os mesmos erros do passado. Para não matarmos as pessoas, mas edificá-las. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, diga, cada um. É concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, você recebe um dom, um carisma, com um fim proveitoso. Que é edificar, construir, fortalecer os irmãos. Mas Judas também diz, lá no versículo 20 da carta dele, que o dom também edifica nós mesmos, que é o caso da oração em línguas. Porque de todos os dons, o que mais edifica você é a oração em línguas. Por isso que a gente insiste, para que você seja batizado no Espírito Santo. A gente tem o costume de dizer ser batizado no Espírito Santo, né? Mas que você ore em línguas, porque é um dom que nos edifica pessoalmente e nos fortalece. Não é que ele é melhor que os outros, ou superior. Aliás, o dom que é superior a todos os dons, Paulo diz que é a profecia. Ele disse, busque, principalmente a profecia, ele disse. Não é que é o melhor, mas é porque é o que mais edifica o outro. Porque profecia, a gente vai estudar mais na frente, não é falar o futuro do irmão só. Profecia não é a gente dar uma palavra de conhecimento sobre uma situação. Profecia é pregar a palavra de Deus. Profetizar é falar aquilo que Deus está falando na sua palavra e a palavra revelada hoje para nós. Então, nós precisamos entender que os dons espirituais têm um fim proveitoso. E Pedro também disse que o propósito é glorificar a Deus. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? Glorificar a Deus, edificar a nós mesmos e edificar a igreja. E aí, vocês acham que existem categorias de dons? Isso é uma grande discussão. Existem vários tipos de categorias, mas eu vou citar algumas. Existem aquelas que dizem que existem os dons de Deus, que é o dom de Deus, que é a salvação, que está em Efésios. Os dons de Cristo, que são os ministérios, que está em Efésios também. E existem os dons do Espírito Santo, que é aqueles que a gente conhece em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, 14. Os dons em Romanos. Então, tem gente que divide em dom de Deus, salvação, dom de Cristo, ministérios, e dom do Espírito Santo, que são todos os outros dons. Mas também Pedro diz que pode ser dividido em duas categorias. Os dons de fala e os dons de serviço. E ainda há também os dons residentes ou permanentes e os dons esporádicos ou circunstanciais. Então, tem dom que não mora em nós. Tem dom que o Senhor dá a cada um como Ele quer, na hora que precisa. Então, você nem tem dom de cura, mas tem um irmão que está com enfermidade. Você ora por ele, ele é curado. É um dom circunstancial. É um dom esporádico, que se manifesta em você quando o outro precisa. Mas tem dom que é permanente. Por exemplo, todo mundo diz que eu sou mestre. Então, é um dom permanente em mim, de ensino. Então, tem dons que são permanentes, mas tem dons que são esporádicos. Então, meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Deixa Deus te usar. Porque na hora que você abrir a boca, na hora que você for servir o outro, Deus, o Espírito de Deus vai liberar aquilo que o outro precisa através de você.
Então você não é inútil. Mas você também não é uma super mulher e um super homem. Você tem que ser totalmente dependente do Espírito de Deus para fazer e cumprir o seu propósito. Então, quando uma pessoa chega para mim que eu não tenho dom de cura, ore por mim, eu vou negar, porque não, eu não tenho dom de cura. Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito, o poder que ressuscitou Yeshua dos mortos, habita em você e opera por meio de você. Faça! Porque ele vai liberar, não por você, mas por causa do outro. Então não se intimidem. Não tenha vergonha de orar pelos outros. Você é a habitação do Deus vivo. Então, o que é que os dons não são? A gente está criando aqui, gente, um fundamento. Eu estou ensinando mesmo. Porque a gente vai, nos próximos Shabbats, nós vamos falar sobre cada dom especificamente. E a gente está criar fundamento, sabe para quê? Para que a gente seja usado da maneira que agrada a Deus. E aí, os dons não são características da nossa personalidade. Tem gente que acha porque é uma pessoa super carismática, né? Que ela tem facilidade de se comunicar, ela vai ser uma pregadora. Não necessariamente. Tem gente que é super tímido. Quando sobe aqui, a unção desce e Deus usa. Então, os dons não são a nossa personalidade. Amém? Então, como você é, como você se sente, quem você acha que é, tem nada a ver com os dons. O dom não é sua personalidade. O dom não é quem nós somos. Os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo por meio de nós. É manifestação dele, de quem ele é por meio de nós, e não de quem nós somos. Os dons espirituais não são o que somos, os dons espirituais são o que fazemos. Os dons são o que fazemos no poder do Espírito para os outros. Não é para mim, não. Porque tem gente que usa os dons para enriquecer. Tem gente que usa os dons para prostituição. Tem. Porque fica famoso, um monte de gente chega perto. Aí é adultério, aí rola tudo o que você imaginar. Gente, nós estamos falando de coisas reais. O Senhor está purificando a sua igreja. A nossa identidade, nunca, como filho e filha de Deus, nunca deve estar atrelada ao nosso dom. A nossa identidade, o que somos, não deve estar ligada aos nossos dons. Nós não somos dons. Nós não somos os dons. E será que você já parou para pensar, então, quantos dons existem? E quantos dons o cristão pode ter? Quantos dons você acha que existe? Existe uma lista de dons no Novo Testamento. Se você quiser anotar, anota aí para ler em casa. Romanos 12, do 6 ao 8, é uma lista. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, é outra lista. Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. 1 Coríntios 12, 28 ao 30. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 e do 8 ao 10. E Efésios 4, 11. Essas são as listas dos dons do Novo Testamento. E catalogando esses dons, sabe quantos são? 21 dons. Então, por muito tempo eu pensei que eram 9, lá de Coríntios. Você quer que eu repita qual? Para tudinho. Depois eu te dou para tu copiar. Então,
Catalogando os dons, gente, nós precisamos saber dessas coisas, porque a gente tem que ser um povo experimentado. São 21 dons. Eu quero dizer a você que você tem pelo menos um. Aleluia, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, você tem pelo menos um. E eu vou dizer aqui, listar. Porque se eu for ler cada lista, a gente não sai daqui hoje não. Então, lá vai os dons. Profecia, serviço. Serviço. O irmão que gosta de abrir a porta, que gosta de limpar a igreja, né? Que gosta de fazer o café, né? O irmão, né, que chega aqui e faz alguma coisa. Serviço, serve. Ensino. Exortação. Gente, exortação. Exortação não é brigar com o irmão, viu? Exortar é encorajar. Aconselhar. E isso inclui admoestar. Mas é encorajamento. Né? E a gente pensa que exortação é meter o cacete no irmão. Não é. Exortação é encorajar o irmão, mesmo que a gente admoeste, mas a admoestação é para que ele prossiga. Vamos lá, irmão, abandona esse pecado aí. Mas o que é que a gente faz? Vai morrer. Está em pecado. Então a gente condena já, a gente já mata o irmão, ao invés de exortá-lo, que é encorajá-lo a permanecer em Cristo. Outro dom. Gente, tem gente que tem esse dom, viu? De exortar. Você já conhece alguém que tem o dom de exortar? Tu consegue, irmã. Bora. Né? Tem gente que só bota você para frente. É um dom, gente. É um dom. Hã? Encorajar. Contribuição ou doação. Tem gente que tem o dom da generosidade. De contribuir financeiramente. Tem gente que, assim, Deus usa para dar, dá o que for preciso. O que o senhor pedir as calças dele, ele dá. Né? O dom da generosidade. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Todos nós devemos ser generosos. Todos nós devemos encorajar os outros. Todos nós devemos servir uns aos outros. Mas o dom é algo que potencializa essas coisas em você. E aí outro dom, liderança. Tem gente que é líder nato. Não tem? Você olha assim, você já está mandando. Já está fazendo e acontecendo. Né? Já está, as coléricas que digam. Né? Então, misericórdia. Tem gente que tem o dom de misericórdia. Lindo, né? O dom de misericórdia. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé. Essa fé é diferente. A gente vai ver mais na frente. Essa fé não é essa fé que a gente tem, não. É uma fé pro sobrenatural. Dom de cura. Milagres é um dom. Tem gente que opera milagres. Aonde passa. Dom de línguas. Dom de interpretação de línguas. Discernimento de espíritos. Apostolado. Ser apóstolo é um dom. Ajuda. Tem gente que tem um dom de ajuda, gente. Você conhece alguém que o que você tiver precisando, aquela pessoa vai lá e ajuda você. Né? Eu conheço uma senhora que é assim, é tão engraçado. Tudo que você precisa dela, da casa dela, ela vai cozinhar para você, sabe? Ela vai, se você tiver sem babá, ela vai lá e cuida dos seus filhos. Dom de ajuda. Tem gente que é assim, é o dom. Administração, tem gente que tem um dom, né? Eu não tenho não, Senhor, ajuda eu e Gustavo. Né? O dom de administrar as coisas, assim, né? O governo da igreja. Tem gente que tem dom de administração. Evangelismo. Olha, nós todos somos comissionados a ir pregar o evangelho, mas tem gente que tem um dom de evangelismo que os outros não têm. Todos devem pregar as boas novas, mas tem gente que é evangelista nato. Pastoreio ou apacentamento é um dom. Ser pastor é um dom. E pastor e ensino, que é mestre. Porque dizem que todo pastor deve ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. Né? Então, existe o dom de mestre e o dom de pastor. 21 dons, gente. Nós vai terminar
essa série, descobrindo quais são os nossos dons. Amém? Em nome de Jesus, nos ajuda. Hã? O amor é fruto. Amor é fruto. Tudinho? Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição ou doação, liderança, misericórdia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dons de cura, milagres, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, apostolado, ajuda, administração, evangelismo, pastoreio e ensino. Mas será que a gente pode ter mais de um dom? Mas antes de responder essa pergunta, será que existem outros dons, além desses, que não foram explicitamente listados? Vocês acham que existe outro dom? A gente pode discernir e entender que existem pelo menos mais 3 dons que a gente não vê aqui listado pelos autores da Bíblia, mas que a gente entende que seja um dom. Primeiro, o dom da intercessão. Não existe esse dom na Bíblia. Mas tem gente que passa a madrugada orando, gente, eu não consigo. Tem gente que se coloca como intercessor assim, sabe? Então, os teólogos e os irmãos creem que intercessão seja um dom. Tem gente que ora. A gente ora pelos irmãos, mas tem gente que é intercessor mesmo. Que se coloca na brecha. Que passa horas ali clamando por você. É um dom. Outro dom de libertação. Tem gente que quando ora pelo endemoniado, o bicho sai nem pestaneja. Tem gente que vai orar. Né? O bicho teima e teima. Né? Mas o que quer dizer? Todos nós, gente, todos nós podemos orar por libertação. Mas tem gente que tem uma unção, um dom de libertação que os outros irmãos não têm. E outro dom que a gente pode entender que é um dom, que é o dom de interpretação, não de línguas, nem de espíritos. É o dom de interpretação sobrenatural. Sabe aqueles irmãos que têm dons, interpreta visão, sonho? Sabe? Tem irmão que interpreta, né? Você conta o sonho, é que nem Daniel. É que nem José do Egito. Conta o sonho, é isso, né? Tem um dom de interpretação sobrenatural a respeito de sonhos, de visões. Tem gente que tem arrebatamentos no espírito, né? Então, é outro dom. Então, nós precisamos entender que nós temos pelo menos um dom espiritual. E ninguém tem todos. Ninguém tem todos os dons. E que todos nós, porque temos pelo menos um dom, temos que servir os outros. Temos que servir uns aos outros. Então, nós vemos aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um, tá vendo? É dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um. Então, cada um recebeu um negócio desse, uma distribuição. Cada um, distribuindo a cada um, individualmente, conforme ele quer. Então, o seu dom está debaixo da soberania de Deus. Deus, em sua soberania, deu aquele dom que ele disse que era para você ter, porque você tem, não sei, com um fim proveitoso. Então, recebemos os dons espirituais, nós não o adquirimos por merecimento. O Espírito Santo dá como ele quer,
não é porque merecemos, para servirmos uns aos outros e não a nós mesmos. Os dons são para todos, os dons não são funções da igreja e os dons não são cargos. Porque tem igrejas, irmãos, que você só sobe de cargo se você for batizado. Só assume um cargo se você orar em línguas. Dom não é função, dom não é cargo. É a base da doutrina pentecostal, né? Então, o cristão pode ter muitos dons, mesmo que ninguém tenha todos eles. Ou seja, Paulo tinha pelo menos 9. Paulo era o cara, né? Paulo tinha pelo menos 9 dons. Então, você pode ter vários, mas você sabe que pelo menos um você tem. E Paulo cria que Deus tem dons adicionais para nos dar. Porque ele diz aqui, ó, no capítulo 13, no versículo 13, não, 12, cadê, meu Deus? Que ele diz, busquem os melhores dons. Não, é no 12, eu acho. 31. Aqui, ó. 12, 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então, Paulo está dizendo que ele crê. Que o dom você já tem, mas ele diz, procure mais. Mas procure com zelo os melhores dons. E os melhores não é porque existe dom ruim, não. Tá certo? Quando ele diz os melhores dons, são aqueles dons que vai ser de mais serviço ao outro. Porque, por exemplo, o de línguas só serve a você. Então, não existe dom superior e dom inferior. Ele está falando os melhores para que você possa servir a igreja. No 14:1 ele diz, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Aí ele ainda dá uma dica. Procure e principalmente peça o de profetizar. Né? Então, Paulo reconhece, né, que Deus pode dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando Paulo diz, sigam o amor e procurem, esse procurem, vocês acham que é o quê? Esse procure é um mandamento, é uma ordem. Ele está dizendo, procure. O que é que a gente faz? Obedece. É uma ordenança apostólica. Ele diz que nós devemos procurar um mandamento apostólico, os melhores dons. Então, buscar e desejar os dons é um mandamento que Paulo ordenou para nós. E a nossa responsabilidade é de desejar esses dons e de orar por eles. Porque é o Espírito Santo que concede dons para a gente. E Deus, aí você vai dizer, eu quero o dom de cura. Mas você tem que orar, pedindo a Deus o dom de cura. Mas você tem que ter em mente que Ele dá como Ele quer. Existe a fé, o dom da salvação, existe fé, outro tipo de dom. Mas essa fé é uma fé sobrenatural, não é essa fé que todos nós temos, é uma fé diferente, é a fé de Deus. A gente vai aprender sobre essas coisas mais na frente. E a lista? Tu anotou, foi? Menino sabido. Então, gente, apesar que os dons são concedidos na soberania da vontade do Espírito Santo, isso não anula a nossa oração. Isso não anula que nós devemos orar, né? E isso não diminui o nosso papel de estarmos orando por um dom. Eu percebi que ultimamente, né, Paulinha, nos nossos louvores, na nossa adoração, nós temos clamado muito para que o Senhor libere dons sobre nós. Né? Acho que Deus já vem movendo isso em nós. Né? Senhor, derrama dos teus dons, libera dos teus dons sobre nós. E isso desde o ano passado. Então, eu acho que Deus está movendo isso em nós, porque o nosso papel é orar mesmo. Então,
como é que a gente responde a essa ordem de Paulo? Procure com zelo os melhores dons. Obedecendo. Obedecendo. Agora tem uma questão. O que é que se faz quando as pessoas começam a pedir pelos dons? Você está com desejo, você está ardendo, a igreja está ardendo, querendo os dons. Como é que a gente administra isso? Quando os dons começarem a aparecer. Para que não haja confusão, para que não haja competição, para que não haja divisão. Em 1 Coríntios 14, no versículo 12, Paulo ele diz assim: assim também vocês, visto que desejam dos dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E no versículo 39 ele diz: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, quando os dons começarem a aparecer, nós devemos entender que nós não devemos proibir. Mas nós devemos entender que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Imagina o pastor pregando aqui, a irmã se levanta ali na profecia. É confusão. Tudo tem seu tempo, tudo é com ordem, tudo é com decência. Então, até isso Paulo nos instrui, gente. Como? Agora administrar essas coisas. Né? Então, Paulo diz também outra instrução para quem deseja dom. Ele diz, siga, no capítulo 14, no primeiro versículo, siga o amor e procure com zelo os dons. Ele disse primeiro, procure os dons. Ele disse, sigam o amor e procurem com zelo os dons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que é o amor? Amor é fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, né? Amor, paz, alegria. Né? O amor é o fruto. O que é que ele está dizendo aqui? Que antes de manifestar os dons, você tem que ter o caráter de Cristo. Não que você tenha que ter, procure ter o caráter de Cristo. Qual era o problema da igreja dos Coríntios? Era falta de poder? Não. Não era falta de poder, era falta de maturidade espiritual. Na igreja de Coríntios tinha muita carnalidade, muita imaturidade e trazia muita confusão na igreja. Então, quando ele diz que as pessoas precisam seguir primeiro o amor, isso quer dizer que o caráter tem prioridade sobre os dons. Em Pentecostes, o pão tem fermento. Isso quer dizer que as pessoas pecam. E você nunca pode associar uma pessoa cheia do poder de Deus e uma pessoa cheia da unção com alguém que é santo. Porque dom e poder nem sempre está relacionado à santidade. Porque dom é o quê? Um presente que você não merecia, mas você recebeu. E o que acontecia na igreja dos Coríntios? Muita gente sem caráter exercitando os dons. Então, isso quer dizer que você pode encontrar irmãos que podem profetizar, que podem interpretar suas línguas e não ter o caráter de Cristo. Ser uma pessoa que vive no pecado. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Você está entendendo como é difícil a igreja administrar essas coisas? Você entende porque tem igreja que não fala, que não abre para a manifestação dos dons? Porque isso é uma coisa muito sensível, gente. Porque Paulo está dizendo aqui que o fruto do Espírito vem primeiro. Vem antes dos dons. Você quer dom? Procure primeiro crescer no seu caráter de Cristo. Desenvolver os frutos do Espírito. Amadurecer espiritualmente. Aí busque com zelo os melhores dons. Porque tem gente que vive, que tem o caráter totalmente deturpado, é fofoqueiro, difamador, avarento. E está aí, profetizando. Cheio de mágoa, cheio de rancor, falta de perdão. E está profetizando. Eu estou falando profecia porque é o que é o mais comum. Então,
O problema dos coríntios e das igrejas hoje é que as pessoas exercitam os dons na ausência do caráter de Cristo. Porque o poder, ele não é garantia de santidade e de maturidade. Gente, poder não é garantia de santidade e de maturidade espiritual. Não confunda as coisas. Se você vê um irmão muito no poder, não é garantia que ele é santo, vive em santidade e é espiritualmente maduro. Isso vai garantir muita saúde emocional para a gente, se a gente souber dessas coisas. Porque a gente se decepciona, porque espera demais das pessoas. E Deus nunca prometeu. Então, os dons não eram os problemas de Corinto, mas a imaturidade e a carnalidade. E a solução do problema qual é? A solução para o abuso dos dons não é o desuso e nem proibir o uso dos dons, mas ensinar o uso apropriado, como Paulo está fazendo aqui. Paulo está dando diretrizes e instruções de como usar os dons. É muito mais fácil a gente proibir do que restaurar e regulamentar. E agora, para encerrar, eu quero saber como é que nós descobrimos os nossos dons. Como é que você vai descobrir qual é o seu dom? Orando e servindo. A todos aqueles que estão ao nosso redor. Se o irmão precisa de oração, ore. Se o irmão precisa de oração de cura, ore. Se o homem está precisando de libertação, liberte. É servindo. É orando e servindo. Sabe por quê? Porque Deus nos encontrará com os seus dons na nossa tentativa de ajudar os filhos dele. Olha que coisa linda. Eu copiei de um livro. Deus nos encontrará com os seus dons quando nós estivermos tentando ajudar os filhos dele. Quando a gente estiver ajudando os filhos dele, Deus vai vir com dom para abençoar o filho dele. E em vez de você se perguntar, qual é o meu dom? Pergunte, quem é que está necessitado? A gente pergunta muito, mas qual é o meu dom, Senhor? Ao invés de você perguntar isso, pergunte, quem é que está com a necessidade aqui? E na hora que você for servir, o seu dom vai aflorar. E você vai descobrir qual é o seu dom. Haja primeiro e pergunte depois. Se olharmos para fora, antes de olharmos para dentro, se olharmos para o outro, antes de olhar para nós mesmos, nós encontraremos a presença carismática e capacitadora do Espírito Santo, nos equipando para toda boa obra. Amém? Então, nós precisamos entender esta noite, desculpa a demora, mas a gente precisa fundamentar para poder prosseguir nos dons. Precisamos entender que há uma forma correta, instruída pelos apóstolos de como usar os dons. Que a gente não pode confundir personalidade com dom. A gente não pode confundir alguém cheio de poder com alguém maduro espiritualmente. Às vezes tem gente que tem muito poder e é totalmente carnal. A pessoa que vive na carnalidade. Nós não podemos, sabe por quê? Porque isso, gente, quando eu aprendi essas coisas, eu fui liberta de muitas feridas, de muitas amarguras. Porque às vezes a gente fica ressentido com o irmão que nos fere. Como uma profecia, por exemplo. E quando a gente tem que entender que a pessoa não é o reflexo do dom. Né? A gente precisa entender que nós precisamos buscar primeiro crescer na maturidade espiritual, ter o dom, ter o caráter de Cristo
e daí, com a base nessa vida transformada, exercitarmos os nossos dons. Então, a gente precisa ter clareza sobre essas coisas, para que a igreja tenha uma vida espiritual saudável. E que todos possam se sentir na liberdade de servir uns aos outros. Que nós nem nos sintamos inúteis e que também nós não nos sintamos tão úteis que não precisamos de ninguém. Amém? Então, que o Espírito de Deus possa nos ajudar nesses 40 dias aí pela frente, a refletirmos sobre essas coisas, para que nós possamos aprender a servir uns aos outros, né, da melhor maneira possível, da forma que agrada a Deus. Porque a gente vai entender que hoje nós vivemos na era do Pentecostes. E na era do Pentecostes, nós somos transformados e servimos os outros. É para isso que o Espírito Santo habita em nós. É por isso que nós celebramos Pentecostes. Porque é a presença do Espírito Santo em nós que nos transforma a imagem de Cristo e nos faz servir aos irmãos para que eles também sejam transformados e edificados. Amém? Diga, vamos ficar de pé? Eu tenho um dom. Eu sou útil. E eu vou deixar Deus me usar. Será? Será que você vai deixar Deus me usar? Deixa Deus te usar, irmão. Né? E nós vamos, eu creio que o Senhor fará grandes coisas nesse tempo, até Pentecostes. E que nós seremos tremendamente abençoados. E nós veremos grandes coisas, amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.